não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? E aí pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço. Jorge Luiz Rauch. Eureka, professor. Certamente, reduzir somente ao matematizado, o analisado da teoria de tudo, que depende de percepções não matematizadas, faz perceber a possível impossibilidade nessa teoria. Valeu, professor. Obrigado. Essa teoria é impossível em si mesma, mesmo que ela não existe ainda. Eles esperam um dia conciliar aí a relatividade e a teoria quântica e obter a teoria de tudo, que não será a teoria de tudo. Se for a teoria de tudo, é absurda. Ela só é válida se ela for apenas a teoria dos aspectos matematizáveis da realidade, que não pode dizer nem que é realidade, isso é importante. Quando você fala aspectos matematizáveis da realidade, você está dizendo que não é realidade. Aspectos não existem. Aspectos só existem por uma seleção mental, né? É aquilo que, vamos dizer, é a famosa distinção entre as distinções, que às vezes escolar tem a distinção real, a distinção mental e a distinção real-mental. Né? A distinção do aspecto matemático é puramente mental, ela não existe na realidade. Não existe nada no mundo que se componha somente de aspectos matemáticos. O material da física quântica se aproxima perigosamente disto. Não se sabe o que ele é. Ele é apenas um quantum, um matematizável. E este é justamente o problema. E ninguém sabe se aquilo existe, o que é, o que não é. Sabe-se como ele se comporta experimentalmente. Se você usar as máquinas certinho, vai dar provavelmente 72% de probabilidade isto. Isto é tudo que a física quântica faz. É um monumento de observação. Mas ela é uma teoria sobre o quê? Até hoje não se sabe. Então, André Luiz de Melo Farias. Boa noite, professor. Ótima aula. Sou católico e tenho curiosidade sobre a alma. O que é? A liberdade essencial? A alma é o que nós realmente somos. O corpo é uma espécie da alma. Quer dizer, o conceito católico da alma vai um pouco além daquilo que dizia Aristóteles. Ele só dizia que a alma é a forma do corpo. Forma no sentido aristotélico. A forma não quer dizer o formato. A forma é, vamos dizer, o segredo, a fórmula interna da coisa. É a chave daquilo que uma coisa é. E a matéria é o de que essa coisa se compõe. Então, vamos dizer, o corpo é realmente, vamos dizer, apenas a expressão da alma no mundo tridimensional onde nós estamos aqui. E quando nós morremos, porque é a nossa alma que sobrevive, não é isso que Deus diz, né? Ele diz que vai nos dar um corpo de glória, quer dizer, um corpo feito de outra matéria, baseado na mesma forma que é a alma. Pega a mesma alma e com a mesma formato, mesma fórmula, né, interna, dá um outro corpo que é imortal. É isso que está dito nas Sagradas Escrituras e na doutrina da Igreja. Portanto, a ideia da sobrevivência da alma não é uma ideia muito exata. Não é isso? Quer dizer, alguma corporalidade a alma tem que ter. Não é isso? Carlos Moraes. O senhor acha que o João Pereira Coutinho, devido ao excesso de educação, pode estar indo pelo mesmo caminho do Pondeu? Ele corre esse risco. Mas que se você quer parecer bonitinho para pessoas que são da USP, que são da Casa do Saber, você vai pro buraco, meu filho. Você nunca vai dizer nada, você vai ser um cara oco. Né? Aquele que quer agradar a uma comunidade, que ele coloca essa comunidade acima dele, né? Ele já se pôs de quatro, meu Deus do céu.
Você vê, eu estou aqui tentando agradar esta comunidade. Não, eu estou ensinando algo a esta comunidade. Eu estou fazendo um favor para vocês, porra. Não estou lhes pedindo nada. Por favor, me aprovem, gostem de mim. Gostou de mim, gostou, não gostou, dane-se. Eu estou aqui prestando um serviço, tá certo? E não pedindo um favor. Não estou pedindo voto. Não estou sequer pedindo dinheiro. Se ele quer fazer meu curso, faz. Não quer, não faz. Véio. Então, Então, este negócio, vamos dizer, da educação, aconteceu o seguinte. Depois da Segunda Guerra, houve um movimento geral no Ocidente de a universidade usurpar toda a atividade intelectual. Isso foi universal, aconteceu em todo o Ocidente. Logo se percebeu que isso é um desastre. Se vocês leem o livro do Russell Jacoby, Os Últimos Intelectuais, é sobre isto. O livro do Randall Collins, The Credential Society, é sobre isso. Existem vários livros sobre isso, mostrando como isto debilitou o poder criador dos intelectuais por toda parte. Só que no Brasil, o único sujeito que falou deste processo fui eu. Os outros estão dentro do processo de usurpação e achando lindo, porque os beneficia profissionalmente. Não é isso? Então, você imagina, se toda atividade intelectual tem que prestar satisfação à universidade são planos de carreira, meu filho. Aquilo lá é uma burocracia. Então você tem que passar pelo julgamento de uma burocracia, não é mais um público livre. Antigamente você escrevia um negócio e tinha intelectuais de todos os tipos, todos os partidos, todas as igrejas, todas as idades, todas as raças, opinando sobre você. Eles não estavam organizados numa comunidade, muito menos numa burocracia. Agora, existe, ao lado da vida intelectual normal, existe o fenômeno das comunidades políticas de intelectuais. A origem delas foram os clubes que prepararam a Revolução Francesa. O grande historiador disso está aqui, Augustin Cochin, La Machine Révolutionnaire. O que é a máquina revolucionária? São as comunidades de intelectuais revolucionários. Essas comunidades, elas eram idealmente uniformes. Voltaire dizia, nós temos que todos pensar igual. Nós temos que ter a unidade do pensamento. Então, a unidade transforma a vida intelectual numa força política devastadora, evidentemente. Porque todo lugar que você vai, todo mundo está falando a mesma coisa. E quem resiste é, então, excluído da vida intelectual. Isto foi montado para fazer a Revolução Francesa, não para fazer o progresso das ciências. Se você vê todos estes sujeitos que fizeram os clubes de intelectuais, a contribuição deles à ciência é nula. Nula, inclusive Voltaire. Voltaire é um grande retórico, um grande jornalista. A filosofia dele não vale nada. É assim, é apenas, fala bonito. É só isto. Né? Diderot, o que sobrou de Diderot? Aquela história ridícula da monja que teria sido aprisionada num mosteiro, que é uma mentira grossa, mentira nojenta, porque, baseada em acontecimentos reais, a monja que teria sido aprisionada, a monja tinha a chave do mosteiro, meu Deus do céu, ela entrava e saia a hora que quisesse. E este trapaceiro, este vigarista Diderot, inventou esta história para sujar a reputação da igreja. Era isso que os caras faziam. Esses clubes de intelectuais, eles voltaram a se formar novamente sob o comando do Partido Comunista. Tem aqui um livro que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui. Frank Miles, The Molding of Communists. Como se molda a cabeça de um comunista? Como se leva milhões de pessoas a pensar igualzinho e obedecer o partido? Então, o processo de educação dos comunistas foi bem descrito por Frank Miles. Acontece que a nova leva de ativistas intelectuais que apareceu a partir de 68, até hoje não existe um estudo para saber como eles se formaram. Como eles se formam. Nós sabemos pelo seguinte, tudo aquilo que os sociólogos desta corja dizem sobre a educação dos outros se aplica a eles mesmos. Se você pegar o Pierre Bourdieu, o que ele diz da máquina de reprodução, só existe a máquina de reprodução da educação esquerdista. A outra não existe.
A máquina de educação burguesa. Fala, você vai me mostrar um único congresso onde os burgueses se reuniram para formular a sua ideologia e impô-la aos estudantes. Isso nunca aconteceu. Portanto, a ideologia burguesa de que fala o Bourdieu só pode ser por telepatia. Os burgueses, né, a distância uns dos outros, sem nunca ter feito congresso nenhum para isso, pensaram igualzinho e começaram a falar igualzinho. Agora, se você pega da esquerda, existem milhões de congressos, milhões de teses muito bem pagas para formar o quê? O discurso esquerdista uniforme no mundo inteiro. Só que não existe uma obra que descreva isso. Para descrever, é só você pegar o Bourdieu e inverter. Mas só que ninguém fez isso ainda. Só eu insinuei isso aí. Mas não... Veja, eu escrevo sobre 1000 assuntos e eu não posso me deter num deles durante 1 ano ou 2. Eu não posso ficar... vou dedicar 1 ano da minha vida a estudar o Pierre Bourdieu. Eu já dei as dicas. Veja, as minhas obras, os meus livros, os meus artigos estão repletos de temas, de teses universitárias que têm que ser escritas. Cada nota de rodapé do Jardim das Aflições é uma possível tese universitária. Só que é o seguinte, eu não posso fazer tudo, gente. São milhares e milhares e milhares de temas, e esse é um deles. Como se forma o perfeito idiota esquerdista de hoje? Como se forma o Jean Willis? Não é isso? Que é o sujeito que é ameaçado por um louco que ameaça todo mundo e acha que ele está sendo ameaçado por ser gay. Então eu também sou gay e a Joyce Hasselman também é. Né? Quer dizer, é claro que é uma estupidez. O sujeito está fora do mundo, vive de mentira mesmo. Só forja uma falsa história e vive dentro disso. Né? Então precisamos de um estudo como se forma, né, o bom menino de hoje em dia. Edgar Gurgel de Amaral Aquino, qual seria o ponto fraco do movimento comunista? Bom, o principal ponto fraco é a economia comunista. Ela foi definida de tal modo que ela é em si mesma impossível. Mas isso é uma fraqueza? É sob certos aspectos, mas por outro lado é uma força. Por quê? A economia comunista sendo impossível, ela não será criada nunca. Mas o fato de uma coisa ser impossível não quer dizer que ninguém esteja tentando realizá-la. E o movimento comunista é isto. Novas e novas gerações dizendo que vão criar a economia comunista e fazendo outra coisa. Né? Então, justamente por ser impossível, a economia comunista pode continuar mobilizando milhões e milhões de pessoas a cada geração, e isso nunca vai parar. Porque se montasse a economia comunista direitinho, do jeito que eles dizem, ela fracassaria em 1 semana e acabou o comunismo. Né? Mas sempre que a coisa fracassa, sempre é possível dizer, não, isso ainda não era a economia comunista. Por que é possível dizer isso? Porque nada será jamais a economia comunista. A economia comunista é uma contradição em si mesma. É um negócio do Ludwig von Mises. Quer dizer, a economia planejada, na qual não pode haver cálculo de preço, porque não tem mercado, as coisas não têm preço. Então, isso é impossível. Isso nunca vai acontecer. O que os caras vão fazer é economia fascista com o nome de economia comunista, ou de socialista, como queira. O que é a economia fascista? É o Estado centralizador associado a meia dúzia de grandes grupos que exploram todo mundo. Isso é a forma da economia fascista. E isso é a única economia socialista que existe em qualquer lugar. Na Suécia é assim, na China é assim, nos Estados Unidos é assim, no Brasil é assim. Todo lugar, tudo o que existe sob o nome de economia socialista é só economia fascista. E por que eles falam tão mal do fascismo? Para disfarçar isso, meu Deus do céu. Eles estão impondo o regime fascista e acusam os outros de fascistas para que ninguém perceba que os fascistas são eles. Porque eles sabem que são. Você pensa que eles não sabem que o que eles estão fazendo é economia fascista? Claro que sabem. Você até eu sei. Como é que os generais chineses não sabem que a economia deles é fascista? Ora, pô, tá brincando comigo? É? Então, vamos lá.